Boa tarde, que a paz e o amor de Deus esteja com todos. Vamos fazer uma prece para iniciarmos os trabalhos de hoje, da parte doutrinária. Permita-nos, Pai bondoso, o teu amparo e a tua misericórdia. Dai-nos a força para superar as aflições e as provações que ainda temos que enfrentar. Agradecemos, Senhor, por essa feliz oportunidade que nos concede nessa bela tarde, de estarmos reunidos em Teu nome e em nome de Jesus. Inspira-nos, Senhor, a todos nós, a compreensão e o entendimento da Tua mensagem, para que consigamos dominar em nós as inclinações negativas que nos propiciam sofrimentos, mas que Tua bondade, que Teu imenso amor se faça sobre todos nós. E em nome de Deus, de Jesus e de Bezerra de Menezes, o mentor espiritual da casa, damos por aberta a parte doutrinária dos trabalhos de hoje. A porta estreita. Que será que Jesus queria nos alertarmos quando ele coloca lá no Evangelho, no capítulo 18 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, ele coloca: a porta é estreita, porque larga é a porta da perdição. Observa-nos ele a facilidade que nós encontraríamos para nos desviarmos dos caminhos naturais, das suas leis divinas, que Deus concede a todos nós. Observa-nos com muita atenção, para que nós não viéssemos a sucumbir diante de situações não criadas por Ele, mas por nós. Quando Ele permite a todos nós a possibilidade de nós tomarmos as decisões na vida em que estamos todos nós, nesta passagem pelo mundo material. Nenhum momento Ele nos impôs regras absolutas e disse-nos que teríamos que cumpri-las ou seríamos castigados. Nenhum momento. Ele dar-nos as leis, faz-nos criaturas simples e ignorantes, com destino à perfeição relativa, porque a perfeição absoluta só a Deus cabe. A nós outros não é dado saber todos os desígnios da criação, mas é dado nós a possibilidade e a capacidade de notarmos, sentirmos aquilo que devemos fazer e aquilo que não deveríamos fazer. Porque somos criaturas de raciocínio, de inteligência, somos a razão, temos não só o instinto como os animais, não tão aguçado quanto eles, mas o necessário para que instintivamente protegêssemos certas atividades, certas atitudes em nós. Então, esse maltrator deixou-nos a condição absoluta de tomarmos decisões, de observarmos tudo aquilo onde estávamos inseridos no contexto desta encarnação. E nós podemos observar algumas criaturas que vivem em lugares terríveis na matéria, são de famílias, muitas vezes, de pessoas que não têm cultura, não têm conhecimento, não têm aquele conhecimento que é dado a nós outros, dos fatores divinos, das situações espirituais. E ainda assim a gente vai no Evangelho e encontra algumas passagens que nos observam. Aquele que muito sabe,
muito lhe será cobrado. Mas em nenhum momento ele diz que aquele que não sabe culturalmente será totalmente absorvido. Mas ele diz que aquele que conhece a verdade nos liberta. Quando eu conheço a verdade e ela me liberta das paixões, das futilidades, das situações todas que me envolvem, o momento em que eu me afasto da lei divina, eu faço consciente. Porque eu passo a perceber e sei que eu não posso e não devo mais fazer isto. Eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho que tomar essa atitude. Porque as paixões são necessárias. Elas fazem parte do processo evolutivo do homem. Mas a que ela é prejudicial quando nós deixamos ela nos governar. Quando nós permitimos que as paixões nos dominem, como os vícios. De vícios, a gente sabe que muitos não conseguem dominar o vício do cigarro, o alcoolismo. E hoje, então, as drogas que estão aí, que a gente sabe que realmente cria para a humanidade uma dependência química terrível, e destrói praticamente a juventude, pessoas também já de meia idade, por uma insensatez, não tiveram o domínio sobre as suas paixões e os seus vícios. É interessante que no texto do Evangelho ele coloca que as paixões, ela tem como dominá-las, e quando nós perdemos o equilíbrio dela, que nós não conseguimos dominar, é como um corcel, como um cavalo bravo. Enquanto está sob o nosso domínio, nós dominamos e sabemos por onde transitamos. Mas quando nós perdemos o domínio sobre o animal, ele então faz o que lhe provém. E cabe sim a nós, criaturas, estimularmos em nós a verdade e superarmos isto que nos afasta da porta estreita da salvação. A porta estreita que ele se refere não é nada mais, nada menos que a simplicidade do cumprimento das leis divinas. Não é mais que isto. Ele não exige de nós uma postura que nós não possamos dar. E ele fala mais ainda, de que a cada um de nós seremos julgados de acordo até com o nosso avanço evolutivo. As condições que cada um de nós traz consigo nesse processo evolutivo. Porque todos nós não somos criaturas criadas no mesmo momento, no mesmo tempo. Nós também não somos criaturas que nos desviamos por caminhos que depois temos dificuldades para reencontrarmos a volta e o retorno para o bem. Muitos de nós não praticam esses atos. Então, ele começa a adquirir condições mais rápidas e o processo evolutivo dele se acelera. E como saber que alguém tem um processo evolutivo mais acelerado do que outros? Pelas próprias atitudes, pelos próprios sofrimentos que nós passamos. Mas então é castigo divino? Alguém pensará. Não. Não é Deus castigando-nos, nem Deus nos dizendo que porque errei, que tomei um caminho equivocado, eu tenho que passar por isso. Mas é a própria natureza, a minha consciência, que me faz perceber que o sofrimento é o despertamento meu para um momento melhor. Ele, como alguém diria, é o mal necessário. Porque se não há o sofrimento, não há a dor, a gente persiste no erro. Persiste se afastando pela porta larga das paixões, das perdições, da sociedade, do meio, dos valores materiais intrínsecos em cada um de nós. E a educação social hoje do povo, a nossa educação, ela é direcionada para termos, e não para sermos criaturas do bem. Mas para ter. Quando a gente cria um filho, a gente cria um filho já pensando que ele vai ser doutor, ele vai ser isso, ele vai ter dinheiro, ele vai ter
Só que ninguém cria um filho pensando que ele vai ser um exemplo para a sociedade em postura ética, moral, de comportamento, se tornando uma criatura cumpridora das leis de Deus e das leis dos homens. E hoje a gente vê a todo instante as leis dos homens serem modificadas ao prazer daqueles que se sobrepõem ao poder. E serve de exemplo para muitos de nós. Seguimos essa ideia. Hoje os meios de comunicações intercedem e interferem na nossa existência bem mais do que se pode imaginar. Como está na questão 459 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos intercedem na nossa vida, como mais imagina. E os Espíritos que trabalham nessa área intercedem sim. E nós nos deixamos arrastar por essas ondas, que é como a onda do mar. Vem hora que ela chama você para dentro do mar, e depois ela te joga para fora. Mas normalmente, quando você é tragado por uma onda do mar, se você não conhece, você se assusta e luta contra a onda e acaba se afogando. Você não tenta ficar na onda simplesmente boiando, esperando que ela vá e ela te traga de volta. Porque tu não conhece, tu não sabe o procedimento. E as leis e a viciação são assim, nos arrastam. E muitas vezes nós temos dificuldade de nos reencontrarmos novamente. De nos perceber o ponto de luz que está diante de nós. Mas nós ficamos cegos, nós ficamos entontecidos, obscurecidos por estas questões. E isto transitoriamente nos afasta de Deus, nos leva a atitudes bastante difíceis. E aí então, que o sofrimento se sobrepõe em nós. E aí então a gente põe em dúvida a bondade de Deus. A gente questiona a bondade do Senhor. E culpa Ele pela nossa doença. Culpa Ele pelas condições de vida em que estamos hoje. E nós encontramos numa situação, nós se tornamos infelizes, desacreditamos na nossa potencialidade e nos deprimimos. E por isso hoje a gente vê grande quantidade de jovens apelar para o suicídio. Como se o suicídio fosse a única porta de saída para o bem. Vão engano. É a porta para o tormento, para o sofrimento maior. Porque a doutrina vem nos dizer e esclarece e comprova cientificamente que um agente não morre, que a gente abandona o corpo físico. Mas nós não somos o corpo físico. Nós somos criaturas que estamos num corpo físico temporariamente. Essas questões deveriam ser analisadas por nós e pelas religiões em si, por aqueles formadores de opiniões, aqueles que interferem e que utilizam as suas condições de pessoas que têm alguma posição como exemplo. Mas os exemplos de hoje são exemplos terríveis, que não deverão ser jamais seguidos. Não vamos longe, a parte política brasileira é uma parte desastrosa da nossa nação. Os brasileiros, muitos também compartilham com essas ideias. Querem levar vantagem em tudo. E na lei divina, não há esse tipo de vantagem. Você tem que aprender a cumpri-las. E para Deus, não existe lá as condições sociais, culturais. O que vale é a sua condição moral. A boa ação que tu pode praticar. O caminho do bem que tu pode seguir. O caminho tu pode dominar os teus maus instintos. Esse é o objetivo da encarnação. Todos nós trazemos conosco certas missões, certas tarefas a serem cumpridas.
e as lições que nós estamos tendo na sequência de nossas vidas, algumas parece que vai ser o fim de tudo. No entanto, ela é o começo de uma nova aurora, de um novo momento, de um novo futuro, de um novo porvir, onde a luz, a paz, a serenidade de espírito e a grandeza de nós aproximarmos de Deus é por demais significativa, que é o objetivo maior de todos nós, aproximarmos de Deus, porque é Ele o nosso Criador. As paixões materiais, os interesses da matéria são necessários, mas eles não são tudo aquilo que podemos ter. Eles são necessários para a sobrevivência e para o meio onde estamos inseridos. Mas o fundamental é o fazer o bem. É procurar tirar em nós as tendências maledicentes, maliciosas, insensatas, e procurarmos o caminho que nos conduz, evidentemente, para que possamos se aproximar desta porta estreita. E ela é considerada uma porta estreita porque ela foge aos nossos interesses. Essa é a questão. E quando foge aos nossos interesses, até as pessoas que muitas vezes nos aconselham a deixar de certas coisas, elas passam a ser desinteressantes para nós. Nós nos afastamos delas, porque nós não admitimos que alguém interfira na nossa vida, porque ainda cultivamos o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a maledicência, que são o que nos induzem a nos afastar da porta estreita, que é a porta da salvação. Então, lá em Mateus, ele fala dessa situação. Ele explica como essa porta é estreita. Ele fala de que a porta larga dá a nós maiores facilidades, pelos prazeres que nós mesmos temos, pela satisfação que temos de certas coisas, e nós não queremos mudá-las. Por isso, nós um dia seremos culpados, porque temos todas as possibilidades de nós amenizar o sofrimento, no entanto, nós persistirmos no mal. Porque nenhum de nós pode dizer que não conhece e não sabia. Porque Deus, sabendo de tudo que nós poderíamos fazer quando dessemos a nós o livre-arbítrio, Ele colocou na nossa consciência todas as leis de Deus. E como nós somos pessoas que temos um bom raciocínio, não somos débeis mentais, nós todos sabemos quando não devemos fazer tal coisa. Mas nós fizemos. Dá aquele prazerzinho, né? Daquela alegria. Agora eu vou ver, eu vou fazer isso, ele vou mastigar ele, eu vou fazer isso nele. E chega a vibrar os olhos, só que ele sabe que aquilo é errado. Lá no fundo ele sabe. Por quê? Porque na consciência está a lei divina. E a lei divina é contra a ação do mal. Mas não te diz que tu não faça. Até o anjo protetor que nós temos, ele até diz cuidado. Mas é só o que ele diz. Por quê? Porque ele é um espírito superior. E os espíritos superiores não interferem na nossa vida, não nos manipulam. Eles nos sugerem o bom caminho. Mas cabe a nós a atividade. Já os sofredores, os maus, aqueles que ainda estão nas regiões de sofrimento, eles interferem na nossa vida, eles nos instigam, eles passam o tempo todo achando uma forma de nos aproximar de nós. E como nós vibramos numa faixa negativa, eles permanentemente se acoplam a nós. E aí é o processo obsessivo. Aí então eles podem nos governar, porque nós nos permitimos a certos prazeres mundanos, em detrimento da situação aquela que poderíamos nos libertar. Por isso o poder da prece, quando oramos, ela nos eleva acima dessas entidades, porque as vibrações delas não conseguem nos alcançar. Então a prece é o instrumento que temos, mas ela tem que ser sincera. Porque se você ora por orar sem sentimentos, você não consegue vibrar numa faixa melhor.
É um ensinamento. Não é um fator de milagre indutivo, porque você está numa religião. É o valor do procedimento individual de cada um de nós. O processo de melhora e de transformação, para que no futuro tenhamos um momento melhor, independe dos outros. Tem que ser nós que temos que tomar decisões acertadas e percebermos que certas coisas nós não devemos mais fazermos. Essa é uma questão. Agora, como fazer isso? Estimulando a vontade, se autovigiando, se perguntando para si mesmo que se aqui fez tal coisa está correto ou não está. Se não está, se arrependa, ore, cultive a humildade, peça desculpa, peça perdão, mas não faça mais. Aí você começa a se autovigiar. E nós começamos a nos libertar dessas maledicências, desses pensamentos, desses sentimentos negativos e ruins. Aí a gente fala com certas pessoas que ela diz, eu odeio tal pessoa, mas eu não posso me livrar dela. E não vai se livrar. Porque toda vez que tu odeia alguém, tu toda hora vê esse alguém. Tu não te liberta dela, tu te prende a ela. Então tu não odeia ela, tu odeia a ti mesmo. Perdoa ela, deixa que ela vá embora, limpa do teu pensamento e age na vida de forma diferente do que tu agia. E tu vai ver quanto a vida se torna melhor. Quando a gente persiste nesse sentimento de ódio, de rancor, de mágoa, as enfermidades nos atacam. E a gente se pergunta, ai, Deus está me castigando. Não está te castigando. Se tu aprender a perdoar, se tu aprender a amar, perdoar, deixar que as leis divinas cumpram o seu papel, tu te liberta. Não importa que o outro não te perdoou, não interessa. Não importa que ele não tinha razão ou tinha. O importante é a ação no bem. Ah, mas eu não faço mal a ninguém. Mas também não faz bem a ninguém. Se tu não faz nada por nada, é um fator negativo. Tá? E ninguém é tão insignificante, tão pobre, tão miserável, que nada possa fazer. Até um sorriso é uma caridade. Um cumprimento a uma pessoa, às vezes desvia ela de uma situação desesperada que ela está vivendo naquele momento. Corta o pensamento mal, o ruim que ela está tendo, e ela se reanima. Pô, alguém me cumprimentou, não sei nem quem é. E isto te alivia. Deus sempre procede de uma forma para nos ajudar. Mas Ele não interfere, porque Ele quer que nós tenhamos mérito nas nossas ações. Ah, Deus não vai deixar que eu faça isso. Vão engano. Vai deixar sim. Porque nós não somos marionetes na mão de Deus. Nós não somos. Por isso Ele deu para nós esses conhecimentos que eu mencionei. Porque esses conhecimentos vai fazer todo o diferencial na nossa vida. Tudo. E isso depende de nós. E às vezes nós nos negamos a fazer as coisas que devemos fazer. Nós sempre culpamos o tempo. Nós nunca temos tempo para nós, para o bem. Mas se é uma festa ou é para perversão, nós arrumamos tempo. Aí nós queremos ser felizes. Como alguém vai ser feliz se semeia só tempestade e vento, só maldade? A lei natural das coisas é, você semeia, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, se eu semeio mal, eu não posso querer colher o bem. Aí ele diz, quando aquele senhor entrar, bater a porta, eu vou perguntar, quem és tu? Ele vai dizer, eu sou aquele que estava nas praças, que estava contigo, que orei, que estava lá no centro.
você estava lá, eu não te conheço. Você fazia iniquidades, e na hora de fazer, você não estava lá para fazer. Como é que quer que te abra a porta? Então, não é que a porta esteja fechada definitivamente para nós que cometemos erros. Ela vai se abrir naturalmente, à medida que eu começar a reparar os meus enganos, os meus erros, eu começar a me libertar das viciações, das maledicências, das imperfeições que ainda me acompanham. É difícil? Não é tanto, porque se fosse impossível, Deus não nos permitiria que nós estivéssemos aqui para nos melhorarmos. Ele não ia nos colocar aqui para ficarmos piores. A nossa situação de pior aqui é nossa, criada por nós, não que é criada por Deus. Então cabe a mim tomar a decisão. Bom, a partir de agora eu vou fechar a boca, eu não vou fazer mais isso. Para mim chegou. Então eu tenho que sair do caminho do mal para o caminho do bem. Eu tenho que me tornar um espírito bom, um espírito melhor. Um espírito que procuro a fazer o bem, que procuro a melhorar minha vida, que procura saber o que eu estou errando. Às vezes a gente tem família e não tem ninguém em casa. Mas o que está acontecendo que ninguém fica aqui quando eu estou? Todo mundo é ruim? Não. É eu que não estou sendo uma pessoa agradável. Então eu tenho que me corrigir. Se eu me corrijo, as pessoas se aproximam. As pessoas começam a encontrar em mim aquilo que nunca pude dar. Ah, mas eu não vou me rebaixar para isso. Isso é orgulho, vaidade. Não é rebaixar, ninguém se rebaixa por nada. Mas ele disse que aquele, que se humilhar, será exaltado. Aquele que se exalta, um dia ele se sentirá humilhado. Então não são circunstâncias que nós não tenhamos forças necessárias para modificar a nossa existência e caminhar pelo caminho que nos conduza mais próximo de Deus, que é essa porta estreita, que um dia todos nós entraremos. Olha bem, todos. Por quê? Se eu não quero, tu não quer ter um certo ponto. Porque quando a dor chega e o sofrimento, a gente muda de atitude. Enquanto não dói nada, a gente faz o que bem entende. Eu faço e pronto, eu sou assim, vou morrer assim. Só que não vai morrer assim porque tu vai sentir o sofrimento. Aí então tu vai ter que te dobrar a dor. É castigo? Não, é merecimento. Porque graças à amiga dor, eu posso perceber quanto valor eu tenho para Deus. Porque eu tenho que passar na porta estreita. É por isso que ele diz: vocês são simples e ignorantes com destino à perfeição relativa. Se eu tenho que passar para chegar na porta estreita, eu tenho que me melhorar. Eu tenho que sair de espírito mal para um espírito bom, para um espírito melhor. E para isso eu tenho que superar minhas imperfeições, que são minhas. Não são os outros que me induziram. Sou eu que trago comigo e as alimento pelas ilusões, pelas vaidades, que perco o controle sobre elas. É as questões dos vícios. Tem gente que tem vício a vida inteira, mas ele tem um domínio sobre as atitudes dele. Ele não perde nunca o domínio sobre o vício dele. Então, ele já não só extravasa. Tem gente que precisa ficar lá no fundo do poço para tentar depois alguém, com ajuda e com humildade, sair de lá. Então, nós temos que fazer o contrário. Domar as nossas más inclinações, e aquilo que não devemos fazer, vamos procurar com todas as forças que nós temos, não fazer, e fazer o bem. Nós pôr à disposição de ajudar alguém, de contribuir, de estudar, de entender, de compreender, e aí então nós vamos nos encontrar mais próximo de Deus. Por isso Jesus disse: eu sou a porta, disse Jesus.
Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Olha bem, eu sou a porta, disse ele. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Ele diz isso lá em João 10, 9. Se Jesus, que é o exemplo nosso, nunca mentiu, a criatura mais perfeita que teve entre nós, é só crer nele. É só fazer aquilo que ele deixou para nos ensinar. Amai-vos e perdoai-vos uns aos outros. Não façais aos outros aquilo que não quereis que vos façam. Porque a lei é para todos e é igual à lei divina. Então, não é pela pobreza, não é pela minha ignorância, não é pela minha falta de conhecimento que eu vou deixar de chegar até Deus. É pelas minhas más inclinações, pelos meus maus comportamentos, pela falta que eu tenho a moral, o respeito para comigo e para com Deus e para com os outros. Então ninguém veio para sofrer neste mundo. Todos somos devidamente inteligentes e capazes de superar as questões mais difíceis que podemos imaginar que elas sejam. Mas isto depende do meu esforço e da minha vontade. Por isso, que Deus possa nos iluminar, nos dar força, nos dar ânimo, para que não venhamos a sucumbir nas primeiras provas e na semeadura errada que fizermos e tivermos que colher espinhos que hão de ferir nossas mãos, mas nunca nos destruirão, porque amanhã, com certeza, enveredemos em direção do caminho do bem e do amor. Que a luz esteja com todos e a paz de Jesus também. Possamos orar, fazer uma prece. Faremos uma prece também àqueles irmãos mexicanos, por tudo aquilo que está acontecendo lá na terra deles. Pedir que aquelas criaturas todas que estão envolvidas, os que desencarnaram, os que estão encarnados, muita força, muita ânimo, que a paz divina, o amor de Jesus, possa dar a eles toda a vontade, todo o esforço para a superação desse momento. Como dizia Chico Xavier, tudo passa nesta vida, até a dor mais sentida. E nós espíritas sabemos que essa transição é necessária, por isso incluiremos na prece também a eles, aos enfermos, aos nossos familiares, aqueles que ainda não compreenderam e não perceberam o bom caminho, para que todos nós possamos juntos um dia nos encontrarmos nas regiões de luz e de paz, lembrando-nos que um dia tivemos juntos e que, graças ao nosso esforço e à nossa vontade divina, vencemos as escravicidades do carreiro. Ó Deus bondoso, tanta misericórdia, tanto amor, ao enviar Jesus ao nosso convívio para trazer-nos ensinamentos profundos do Evangelho, que possamos vivenciar os ensinamentos do Divino Mestre, porque Ele é a porta, Ele é o caminho e a verdade. A Ele só chegaremos até Ti. Ilumina as criaturas atormentadas, incompreendidas, aqueles que ainda não perceberam, Senhor, o novo estágio da vida em que se encontram, aos nossos irmãos mexicanos, aqueles ainda, Senhor, que se comprazem no mal, possam ser despertos para as clarinadas de um novo mundo, e que Tua bondade, que Teu amor se eternize em cada um de nós. Em nome de Deus, de Jesus e de Bezerra de Menezes, o mentor espiritual da casa,